o templo, ele não precisa ser dogmatizado, né? A gente não precisa entender o templo como algo tão sagrado que se o culto não for no templo, não é culto. Não é isso que estamos discutindo. Uma outra questão também é o seguinte, quando a gente fala de templo, a gente pode tratar desse assunto de forma teológica e também tratar de forma eclesiológica, né? Tratar de forma teológica, a gente vai para um caminho diferente, né? Talvez uma discussão um pouco mais profunda e talvez pessoas de teologia discutem isso melhor. Mas se nós formos tratar de forma eclesiológica, que é o nosso caso aqui agora, o argumento nosso é a própria palavra de Deus. Eu vou dar 2 exemplos da palavra de Deus para você perceber. Aliás, 3. Primeiro, vocês lembram, lá em Atos, diz que toda a igreja da Judéia, toda a igreja tinha paz. Então, existia uma igreja na toda aquela região da Judéia, uma igreja que não tinha templo, nós sabemos disso, mas era uma igreja que tinha paz. Então, era uma igreja que se reunia nas casas e ela vivia em paz. Então, ela era representante do reino de Deus e do Cristo ressurreto ali em toda a Judéia. Depois a gente vai seguindo para mais o Novo Testamento e a gente encontra Paulo escrevendo lá aos Romanos e falando sobre a igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila. Observe que a casa de Áquila e Priscila era uma casa onde reunia uma igreja, onde se reunia uma igreja. Então, não era só Áquila e Priscila que era a igreja. Era uma casa que tinha uma reunião de igreja. Quando a gente vai ver Paulo escrevendo aos Coríntios e falando sobre a ceia do Senhor, a gente vê claramente que as pessoas saíam das suas casas e iam para um local de reunião para que ali fosse celebrada a ceia do Senhor. A gente percebe isso quando Paulo diz assim, vocês estão fazendo ceia para pior, vocês estão se reunindo para pior, porque vocês chegam aqui, comem tudo, bebem, e quando os outros chegam depois, não acham mais o que comer. Vocês não têm casa para comer? Observe que eles tinham casa, e depois eles saíam das casas e iam para esse local de reunião, que podia ser casas também, que podia ser algum local de reunião maior, onde as pessoas se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é algo claramente das Escrituras, algo que deve ser feito em coletividade. E um outro exemplo que eu quero dar é quando Paulo escreve a Filemon, que Paulo diz assim, eu sei que tem uma igreja reunida na sua casa. Então, eu gostaria, Filemon, que você recebesse Onésimo, que é o escravo, vocês conhecem a história, um escravo que tinha errado contra Filemon, se converteu com Paulo em Roma, e Paulo escreve para Filemon, que era muito amigo de Paulo, para receber Onésimo em casa e fosse acolhido pela igreja, ou seja, a igreja que se reunia na casa de Filemon. Certamente, Filemon era um homem de posses, tinha uma casa grande, talvez uma área bem maior, talvez não fosse a sala. Sabemos que na Palestina as casas eram pequenas, mas muitos ricos também se convertiam e tinham casas maiores, com espaços maiores. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que a igreja, ela também, além de se reunir nas casas, em pequenos grupos, lembrando que não era uma família que era uma igreja, eram as pessoas que saíam das suas casas e iam para as casas maiores, para se reunir ali, para ter comunhão, e também se reuniam para celebrar a ceia, e certamente esses locais eram maiores. A igreja, com o tempo, levou quase 300 anos, mais ou menos assim, sem construção de templo. Por quê? Porque ela vivia sob o regime do Império Romano. Constantino autorizou a construção dos templos, e a igreja passou a construir os templos. Os templos ficou dogmatizado, eu sei, ficou parecendo algo assim, tão sagrado que se o culto não for lá, não é isso. Agora, o templo é o local mais apropriado da reunião da igreja, porque lá no templo que as pessoas têm um local mais adequado para se reunir, é uma questão apenas, irmãos, de adaptação de estrutura, adaptação social. Então, dizer que o templo não é mais necessário é algo que está muito longe daquilo que o Novo Testamento diz. O Novo Testamento vai mostrar claramente que as igrejas, que as pessoas saíam das suas casas e se reuniam no local. Claro que há pessoas que dizem assim, não precisamos de templo.
tudo bem. Mas o templo não é um mal necessário. O templo não é algo errado. O templo não é o local que a gente tem agora que destruir o templo, porque ele não é mais significativo, em hipótese alguma. Irmãos, é tão saudável dizer assim, eu vou à igreja. Porque é lá no templo que a gente vai. Por que a gente diz eu vou à igreja? Porque a gente vai lá reunir com o povo de Deus, que é a igreja, que vai se reunir lá. É um local mais adequado. É um local onde a gente pode ter sala para crianças, é um local onde a gente pode ter sala para juventude, é um local onde a gente pode ter um centro comunitário, é um local onde a gente pode administrar melhor as coisas da igreja. Então, é um local mais adequado. Então, demonizar o templo, como alguns estão fazendo, é desconhecimento do Novo Testamento. O Novo Testamento diz bem claro que as pessoas saíam de casa e iam para um local de reunião para celebrar o nome de Jesus.